de um modo especial por Maria Alice Lourenço de Avis, por Maria João Rocha Dias e esposo José Alberto Simões Melo, Manuel Fagundes e seus sogros, Elmiro Freitas Mendes, sua nora, pais, sogros e familiares defuntos, em louvor a Nossa Senhora do Desterro e por Manuel Cardoso Pires e esposa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Que não pedais à vossa filha e pedis à Igreja de Deus para atilar. Caríssimos pais, pedimos o batismo para a vossa filha, veio educá-la da fé, para que, observando os mandamentos, ame a Deus e ao próximo, como Cristo nos ensinou. Estais conscientes do compromisso que assumimos. E vós, padrinhas e testemunhas, estáis decididos a ajudar os pais desta criança na sua missão. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Verbo de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado, orei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Senhor, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Refidim e chegaram ao deserto de Sinai, onde acamparam em frente da montanha. Moisés subiu à presença de Deus. O Senhor chamou-o da montanha e disse-lhe: Assim falarás à casa de Jacob. Isto dirás aos filhos de Israel: Vistes o que eu fiz ao Egito, como vos transportei sobre as asas da águia e vos trouxe até mim? Agora, se ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos. Porque toda a terra me pertence.
Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Palavra do Senhor. Nós somos o povo do Senhor, é o nosso alimento. Nós somos o povo do Senhor, é o nosso alimento. Aclamai o Senhor, terra inteira, servi o Senhor com alegria, vinde a Ele com cânticos de júbilo. Nós somos o povo do Senhor, é o nosso alimento. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez, a Ele pertencemos. Somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo do Senhor, é o nosso alimento. Porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Nós somos o povo do Senhor, é o nosso alimento. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Por um justo, dificilmente alguém morrerá. Por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E agora que somos justificados pelo seu sangue, por muito mais razão, seremos por ele salvos da ira divina. Se, na verdade, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais ainda, também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançamos agora a reconciliação. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho deste domingo começa com algo muito belo da parte de Jesus. Jesus enche-se de compaixão, é o verbo que nós vemos logo no início deste trecho, que é muito significativo. Jesus enche-se de compaixão porque as multidões andavam fatigadas e abatidas. Tem muito a ver com as nossas vidas, pensava eu quando li este texto para preparar a nossa reflexão. A fadiga, o cansaço, o abatimento, infelizmente são características dos nossos dias e da vida, se não de toda, de quase toda a gente. Sentimos cansaço, abatimento, mas há alguém, pensava eu, apesar das nossas fadigas, apesar dos nossos cansaços, há alguém que se enche de compaixão. É Jesus. Ainda na passada sexta-feira celebrávamos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e hoje fazemos esta experiência. A experiência de um Deus com coração, um Deus que se enche de compaixão pelos nossos cansaços, pelas nossas fadigas. Aliás, o sentimento que está aqui expresso, sempre me chamar sentimento a Deus, mas o sentimento que está aqui expresso, se nós formos ao verbo original do texto bíblico, é o verbo que se usa, e vem muito a propósito, até porque estamos a celebrar um batismo hoje, o verbo vem muito a propósito, porque o sentimento de Deus, esta compaixão, é o mesmo verbo que se usa para uma mãe que traz um filho no seu seio. Ou seja, é o sentimento na Bíblia mais profundo que pode haver. É o sentimento de uma mãe pelo filho que traz dentro de si. E na Bíblia só se usa este verbo em dois sentidos: para falar de Deus ou para falar da mãe que traz o filho. Nunca mais se usa este verbo. É para Deus e para a mãe. Porquê? Porque é um sentimento tão interior, tão profundo, que se usa o sentimento de uma mãe para falar do coração de Deus. O sentimento das entranhas, que vem de dentro, que vem de dentro a sério, que toca do coração. E é este o sentimento que Deus tem. Por isso é que o Papa João Paulo I disse muito bem que Deus era pai e mãe. É verdade, porque Deus tem os sentimentos na nossa concepção humana, porque nós estamos sempre a falar de Deus balbuciando, não mais do que isso, mas
Na nossa linguagem, se fossem falar de sentimentos, Deus é um pai e é uma mãe. Tem no seu coração tudo o que é de um pai e de uma mãe. E enche-se de compaixão perante as multidões fatigadas e abatidas. E assim somos nós, muitas vezes, fatigados, abatidos, mas com um Deus que se inclina sobre nós, que tem compaixão de nós, que tem misericórdia de nós. É assim o nosso Deus. E agora já estão a ver onde é que eu quero chegar, que é onde eu chego sempre, e é assim que nós devemos ser uns com os outros. Aquilo que nós recebemos é sempre para dar. Recebemos compaixão, recebemos misericórdia, recebemos amor da parte do nosso Deus para levar aos outros. Na nossa vida, no nosso dia-a-dia, nas nossas atitudes, nos nossos gestos, aquilo que a gente recebe é sempre para a gente dar. Eu nunca me canso de repetir isto, vocês vão ficar fartos de ouvir, mas eu vou dizer muitas vezes. Porque é mesmo assim. Deus dá-nos muito. Dá-nos o seu amor, dá-nos a sua ternura, dá-nos a sua misericórdia, mas não é para ficar fechado numa caixinha. É para nós sermos pessoas capazes de transportar e levar aos outros, sobretudo àqueles, e são esses os que mais precisam, aqueles que não têm oportunidade, como nós, de se encontrarem facilmente com Deus. São esses os que mais precisam e muitas vezes não estão muito longe. Também estão longe. Mas muitas vezes estão nos nossos ambientes, estão na nossa terra, na nossa paróquia. Aqueles que precisam de sentir esta compaixão, este sentimento profundo. Quem é capaz de padecer com as dores dos outros, viver as dores dos outros, os sofrimentos dos outros. Não é ficarmos pesarosos e tristes, mas é termos um coração que se coloca ao lado das necessidades dos outros. É muito diferente a gente olhar para os problemas dos outros de cima para baixo e colocar-se ao lado do outro. É muito diferente. Olhar de cima para baixo não custa nada. Coitadinho, paciência, não sei, eu te ajudo. E a gente vai sacudindo. Isto não custa nada. Agora, colocar-se ao lado de outra pessoa, com quem se senta, e se põe ao lado e compreende a vida da outra pessoa, é muito diferente. É muito diferente. São duas coisas muito diferentes. A gente pode ter pena, mas a pena não serve de muito. A pena só serve para a gente. A gente tem pena. Agora, sentar-se ao lado da outra pessoa, colocar-se ao mesmo nível dela e ouvir e perceber e compreender o que é que o outro vive, o mundo do outro, isso é que é ser cristão de verdade. É sentar-se e compreender o outro com aquilo que ele é, com aquilo que ele tem, com a vida que ele vive. Isso é que faz de nós cristãos autênticos. Foi isso que Jesus fez. Toda a sua vida. Nunca disse que estava tudo bem com tudo, mas nunca desprezou ninguém, nunca deixou ninguém para trás. A todos ouviu, a todos acolheu, cumpriu, sempre. A gente nunca encontra da parte de Jesus, senão em situações muito limites, situações muito complicadas, em que Jesus pareça quase chateado. Estou-me a lembrar agora do episódio do templo de Jerusalém, por exemplo, quando Jesus se chateia porque estão a fazer negócios no templo. São situações muito isoladas. Fora isso, Jesus pauta sempre o seu ministério, pauta sempre a sua missão, pela compreensão, pelo acolhimento, pela capacidade de escuta do outro. A compaixão. É curioso que o texto de hoje não foi escolhido de propósito, é o texto que a Igreja propõe para este domingo, mas vai muito ao encontro, sexta-feira passada, da solenidade do coração de Jesus. É assim. É um Deus com coração, é um Deus que nos compreende, é um Deus que nos escuta. E é bom a gente sentir que tem um Deus que nos escuta e que nos compreende. Porque é algo que todos nós precisamos. Depois havia mais coisas a dizer, mas foco-me apenas em mais uma ideia. Que quando Jesus chama a si os 12 discípulos, depois de ver as multidões cansadas e abatidas, o que é que Jesus faz? Chama outras pessoas para colaborarem com ele. Chama os 12. Como quer dizer, esta missão tem de ser de mais gente. Não vou ser eu sozinho, Jesus. Eu quero contar com outros. E o que é que ele faz? Ele chama, em bom português, de tudo um pouco. No grupo dos discípulos havia gente de todas as formas de ser e de estar. Se eu agora pudesse, mas não vou fazer isso, senão seria muito demorado, mas se eu fizesse uma análise um a um de todos os discípulos, dentro do grupo há de tudo, até um Judas, há de tudo. E Jesus escolheu. Ou seja, ele conta com toda a gente.
até com aqueles que podem não ser promissores, mas Ele conta, Ele chama. Deus não é exclusivo, no sentido que escolhe uns e deixa outros. Ele escolhe todos. Agora, se todos vão aceitar e compreender a sua mensagem, etc, etc, aí é outra coisa. E também depende depois do coração, depende muito do coração de cada um. Mas que Ele chama toda a gente, chama. Chama toda a gente. Nestes 12, podemos dizer que estão significadas todas as pessoas. Todas as pessoas. Com todas as formas de ser e de estar. Temos um Simão Pedro, temos um André, um Tiago, um João, um Filipe, Bartolomeu, etc. E podemos acrescentar aqui os nossos nomes. Somos todos chamados. Todos chamados para a vida cristã. Todos chamados ao Evangelho. E somos todos diferentes. Mas Deus conta com todos. Era isso que eu queria que ficasse bem assente no nosso coração neste domingo. Que todos nos sentíssemos chamados, que todos nos sentíssemos escolhidos e que fizéssemos um esforço por adequar cada vez mais o nosso coração à vontade de Deus. Quanto mais o nosso coração se transforma, mais se adequa àquilo que Deus espera, mais nós somos testemunhas deste Evangelho em que a gente acredita, este Evangelho da alegria que a gente quer viver na nossa vida todos os dias. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, invoquemos a misericórdia de Jesus Cristo para esta criança que vai receber a graça do batismo e também para os seus pais e padrinhos e todos os batizados, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelo mistério da vossa morte e ressurreição, fazei renascer esta criança nas águas do batismo e agregai-a à Santa Igreja. Pelo batismo e confirmação, fazei dela discípulo fiel e testemunha do vosso Evangelho. Pela santidade de vida, levai-a às alegrias eternas. Fazendo os seus pais exemplo claro de fé para esta criança. Guardai para sempre no vosso amor a família desta criança. Renovai a todos nós a graça do batismo. Invoquemos Nossa Senhora e os santos. Nossa Senhora do Pilar, rogai por nós. São João Batista, São José, São Pedro e São Paulo, Santa Bárbara, todos os santos e santas de Deus. Deus Todo-Poderoso e Eterno, enviastes a um do vosso Filho para expulsar de nós o poder de Satanás, espírito do mal, e transferir o homem arrebatado às trevas para o reino admirável da vossa luz. Humildemente vos pedimos que esta criança, libertada da mancha original, se torne morada do Espírito Santo e templo da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O poder de Cristo Salvador te fortaleça. Em sinal desse poder te fazemos esta unção. Em nome do mesmo Cristo, nosso Senhor, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, no sacramento do batismo, a criança por vós apresentada vai receber do amor de Deus uma vida nova, pela água e pelo Espírito Santo. Se guiados pela fé, estáis preparados para assumir esta missão, recordai o vosso batismo, renunciai agora de novo ao pecado e professai a vossa fé em Jesus Cristo, que é a fé da Igreja, na qual as crianças são batizadas. Dizei-me, pois, renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Credes em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. Credes no Espírito
Santo, na Santa Igreja Católica, da comunhão dos santos, da remissão dos pecados, da ressurreição da carne e na vida eterna. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quereis, portanto, que a Pilar receba o batismo na fé da Igreja, que todos convosco acabamos de professar.